A fulana do primeiro andar vai agora começar. Olá, bem-vindos a mais um episódio da Fulana Primeiro Andar. Hoje vamos falar sobre Jogos Olímpicos. Eu tenho aqui a minha cábula porque eu posso decorar factos e acontecimentos, mas sou terrível em nomes. E para não ser indiferente aos Jogos Olímpicos, que eu vejo sempre que eu posso, vejo mais ao fim de semana, e se os Jogos Olímpicos calharem enquanto eu estou de férias, vejo mais. Adoro ver os saltos para a água, adoro ver o atletismo, adoro ver a natação sincronizada, que no domingo passado foi a final e realmente a Ucrânia fez uma prova de natação, é aquela natação artística sincronizada. Acho fabuloso como é que aquelas mulheres conseguem fazer aquelas acrobacias e conseguem estar tanto tempo debaixo d'água a mexer os pezinhos, depois, claro que elas têm, né, aquelas molas, e acho incrível. E também assisti tanto sábado como domingo, vi a maratona inteira das mulheres e estava a torcer pelas três portuguesas que fizeram um trabalho fantástico, e depois também para acompanhar também a maratona masculina, mas fiquei triste porque não vi nenhum português. Gosto de ver e às vezes imagino se eu fosse algum dia aos Jogos Olímpicos, que desporto é que eu praticaria ou em que modalidade é que eu me especializava? Pensei tanto, pensei, eu não tenho jeito nem para correr, nem para saltar, nem para natação, nem ténis de mesa. Aquilo é muito rápido para a minha vista, que às vezes eles fazem assim umas coisas de repente. Não, aquilo é muito rápido. E vou pensar, se calhar a única modalidade olímpica que eu conseguiria participar, sim, só para quem. Pronto. Não era canoagem, porque eu sou muito fraquinha de ombros e aquilo é preciso muito. Não. Provavelmente em vôlei. Se calhar era capaz de competir numa equipa de vôlei. Este ano fiquei muito orgulhosa dos nossos portugueses. 4 medalhas. Muito bom, muito bom. Só para verem quanto Portugal evoluiu nestes anos, nestes séculos. A data mais certa para os primeiros Jogos Olímpicos foi em 776 a.C. É a data mais provável dos Jogos em Atenas. O primeiro campeão olímpico foi Coroebus, que era um cozinheiro da cidade de Elis. Foi o primeiro campeão olímpico, porque quando criaram os Jogos Olímpicos era na Grécia e era só nas cidades-estado da Grécia. Depois, com a vinda dos romanos, os romanos deram cabo dos jogos, não houve jogos para ninguém. E durante muito tempo não houve Jogos Olímpicos desde a antiga Grécia. Ainda se tentou fazer em França, mas a pessoa que tentou fazer os Jogos Olímpicos em França no dia antes foi decapitado na guilhotina. Por isso as pessoas não viam com bons olhos os Jogos Olímpicos. Mas depois um senhor chamado Pierre de Coubertin, acho que é assim que se diz, Pierre de Coubertin, reuniu todas as condições já com a Carta Olímpica e essas coisas todas, e os segundos Jogos Olímpicos deram-se em 1896, com o nosso barão Pierre de Coubertin. Mas este senhor de Coubertin não gostava muito de mulheres, não sei porquê. Eu, às vezes, na história, quando me deparo com situações onde não deixam as mulheres fazerem nada, só me apetece dizer: quem é que vos deu
à luz? Quem é que os trouxe ao mundo? Não foram as mulheres? Não foram as vossas mães? Quando eu leio estas coisas, arranha-me o cérebro de tal maneira que, se eu nessa altura fosse impedida de fazer o que quer que seja e tivesse filhos assim com poder, por exemplo, se eu fosse a mãe do Pierre Le Coubertin, eu tinha-lhe dado umas palmadas na cara e no rabo e dizia: oh menino, mas em que é que as mulheres não podem fazer que só os homens podem fazer? Não é que só me apetece dar assim umas valentes palmadas a estes homens que punham as mulheres de lado, tal como este de Coubertin. Lembro-me agora assim de repente do Nietzsche, que considerava que a mulher só servia para dar à luz o super-homem, o grande super-homem. Ou seja, para esses homens que pensam isso das mulheres, eu digo a esses homens que têm uma mente assim muito pequenina, e nem vale a pena tentar conhecer esse tipo de homem, porque... Mas pronto, eu já estou a divagar. Vamos aos portugueses. Então, antes de irmos aos portugueses, eu achei interessantíssimo quando eu li no tempo do Hitler, quando houve os Jogos Olímpicos em 1936. Não diz aqui onde é que foi. Pronto, mas nos Jogos Olímpicos de 1936, o Hitler quase que se contorceu quando estava uma judia para o salto em altura. E ele, como gostava muito deles, não é? Disse: não vai. Era a Gretel Bergman, a judia que ia fazer a modalidade de salto em altura, foi impedida de ir aos Jogos Olímpicos porque Hitler não permitiu, e em vez dela pôs uma Dora. Que era uma menina alemã que ia para o salto em altura. Mas havia aí qualquer coisa que não estava bem, porque 3 anos depois descobriram que a Dora era o Horst, era um homem. O Hitler era tão pouco criativo que, em vez de arranjar e treinar uma alemã para fazer o salto em altura, não, arranjar um homem para passar por mulher para ir fazer o salto em altura. Faltava ali uns neuróniozinhos, mas pronto. Olha lá que um médico descobriu que a Dora era o Horst. Coitadinho, disse que eu fui porque o Hitler obrigou-me, eu fui obrigado. Pronto. E descobriu-se que... Agora vamos aos portugueses. Em 1952, nos Jogos Olímpicos de Helsínquia, as portuguesas Dália Cunha, Natália Cunha e Laura Amorim foram selecionadas para fazer a modalidade de ginástica artística. Também era para ir uma outra rapariga que... não tem aqui o nome dela. Opa, então... Pronto, era para ir outra, além destas 3, mas os pais não deixaram. Isto só para verem que nós ainda estávamos na ditadura salazarista, e não era assim qualquer rapariga que ia num barco para os Jogos Olímpicos de Helsínquia. Não. Estas 3 portuguesas foram aos Jogos Olímpicos de Helsínquia e classificaram-se em 109, 124 e 183. Um bom resultado para a altura. E achei engraçado porque foram num navio que tinha um ginásio e hotel, e elas praticavam a ginástica no convés, levavam os aparelhos de ginástica todos para o convés e iam lá praticando. Mas o nosso maior orgulho foi a nossa Rosa Mota, a nossa primeira medalha olímpica. Por acaso, em 1988, já era nascida, mas lembro-me da grande festa que houve por Portugal ter ganho a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Seul em 1988, e isso abriu caminho para os portugueses, porque depois da Rosa Mota veio a Fernanda Ribeiro, Vanessa Fernandes, Telma Monteiro e agora Patrícia Mamona. Muito bem, este ano muitos parabéns à Patrícia Mamona. Mas realmente os
Os primeiros ouros foram de Fernanda Ribeiro e Rosa Mota, por isso acho que as mulheres provaram já mais que o suficiente e para que continuar a provar mais que as mulheres são capazes de fazer as mesmas coisas que os homens e o que nós evoluímos. Desde que os Jogos Olímpicos começaram, as mulheres nem podiam entrar no estádio para ver, era só homens. Pois na era moderna podiam assistir. As mulheres nunca podiam participar em jogos que eram feitos para e por homens. Segundo reza a lenda, os Jogos Olímpicos foram criados por Hércules e Zeus. Agora, como está envolto num mistério muito grande, mas acho que tinha a ver com Hércules, era meio deus, meio humano, Zeus, que era o pai dos deuses todos, era pronto, acho que se criou aquela imagem de o deus, o homem é que era capaz de tudo, e a mentalidade dos homens foi andando e sempre os homens. Mas agora as mulheres, eu gosto de empoderar as mulheres. As mulheres também podem participar e participam muitíssimo bem, com resultados fantásticos e eu até me arrepiei na prova dos 100 metros, aquelas mulheres a correr dos 100 e dos 200 metros. É preciso muita perna. E depois, não sei se vocês já repararam, eu reparei porque pronto, eu tenho um bocadinho, eu vejo no meu corpo e quando vou para a praia, não é? Aquela celulitezinha aqui assim no rabo e tal, fica assim muito feio. E depois quando vemos os Jogos Olímpicos, nenhuma mulher com celulite. Eu sei que isto é uma observação, não é sexista e não é... Isto é só um comentário de as atletas têm um corpo ali perfeito, porque também elas treinam, estão sempre a treinar. Nós temos não é nós, eu que tenho uma vida mais sedentária, claro que tenho celulite, não é? E depois quando olho para as atletas olímpicas, fica assim, aquelas têm um corpo, gosto daqueles berros que elas dão quando elas ganham, fantástico. Eu adorei estes Jogos Olímpicos e agora, bom, também em 2024 temos os Jogos Olímpicos de Paris. Aí espero que haja mais mulheres portuguesas em mais modalidades, porque eu gosto de ver sempre a bandeira de Portugal quando estão a apresentar os nomes dos participantes. Gosto de ir lá a nossa bandeirinha lá em Portugal. Portanto, acho que nós devemos participar em todas as modalidades. Eu não posso porque já não tenho idade e já não tenho o físico, mas dou o meu apoio moral à distância. Em 2024 metam mais portugueses nos Jogos Olímpicos e eu vou estar a torcer por Portugal. Espero que tenham gostado deste meu episódio olímpico e até para a semana. Tchau.